Amiga, preciso te contar uma coisa. Miga, manda áudio. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, gente! Hoje tô chegando aqui com uma voz em recuperação. Estou gripada, mas vim hoje de coração aberto falar de um tema que está muito latente em mim nos últimos dias, que é: eu parei de beber álcool. Mas não estou dizendo que eu parei de beber eternamente. Foi uma decisão que eu tomei há 4 meses atrás e tem sido transformador. Mas antes de falar todos os ganhos que eu tenho tido a partir dessa decisão, eu quero falar um pouco do processo do porquê que eu tomei essa decisão. Que foi, há 4 meses atrás, eu tive um rompimento, uma quebra muito drástica na minha vida profissional. Eu trabalhava numa empresa há quase 11 anos e eu fui desligada. E a partir disso, apesar de eu estar feliz, apesar de eu estar leve com tudo isso que aconteceu, as pessoas à minha volta estavam me questionando ou comentando simplesmente porque não entendiam o motivo de eu estar assim. Normalmente, quando uma pessoa é mandada embora, a pessoa fica triste e eu fiquei o contrário. E aí, eu comecei a olhar para dentro de mim e refletir. Eu não sei o que vai vir daqui para frente. Hoje eu estou bem. Eu não sei amanhã, não sei semana que vem, eu não sei daqui uns meses como que eu vou estar e como a minha vida vai estar. O que que o universo tem para mim. Então, eu decidi não de forma definitiva, assim, não foi uma decisão a partir de hoje isso vai acontecer, mas foi acontecendo naturalmente. Eu decidi que eu não ia beber mais álcool durante um período que eu não sei qual que é até hoje, mas eu decidi isso. Por que que eu decidi isso? Como era tudo muito novo, eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia o que que a vida ia me trazer. Eu tava muito preocupada de ficar entrando, sei lá, vou beber um vinho, vou beber uma cerveja e começar a mascarar sentimentos e e acabar confundindo, sabe, minha cabeça durante esse período. Eu preferi ficar sóbria e lidar com tudo que eu teria que lidar. E assim, essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque não vou dizer que foi fácil, não pelo álcool em si, mas não foi fácil lidar com os sentimentos sem mascará-los, sabe? É, mas, desde quando eu comecei a beber, que eu acho que eu comecei a beber depois da faculdade, sei lá, 21 anos. Desde então, hoje eu tenho 31 anos, então se passaram 10 anos. Eu nunca havia parado assim um tempo. Não conscientemente, não tanto tempo, assim, 4 meses pra mim foi. Nossa, tenho amigos que param, sei lá, fiquei um mês sem beber, 2 meses. Mas eu nunca tinha passado por isso. Então, foi uma década aí, que, de alguma forma, um pouco sombria, porque eu eu vivi muitas coisas. Foi uma época muito importante para me construir como pessoa, mas também um pouco confusa, porque a gente normaliza o uso do álcool. E o uso do álcool que eu digo é tipo, final de semana. Ah, vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho. Não é uma coisa boa, mas culturalmente no Brasil, nós bebemos todos os finais de semana. Pelo menos na minha família sempre foi assim. Então, na minha cabeça, isso era sempre uma convenção social, era uma realidade. Eu nunca tinha parado para pensar no porquê que eu estava fazendo aquilo, sabe? Nos reais motivos.
E se eu realmente estava gostando, se eu gostava de quem eu era quando eu estava bêbada, por exemplo. Enfim, eram coisas que eu não pensava e que nos últimos anos eu já venho refletindo sobre isso e eu percebi muitas coisas que eu não estava gostando em mim em relação a isso. E a vida vai mudando, as prioridades mudam, a rotina muda. Então, hoje eu estou num ritmo de vida bem mais tranquilo. Eu já não estava bebendo muito. Inclusive, a última vez que eu bebi foi no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. E eu passei o final de semana lá, que foi um feriado prolongado. E eu fui beber só no dia do show, durante o show, que eu comprei uma caipirinha. Então, assim, eu já tinha passado o final de semana inteiro no Rio de Janeiro sem beber uma gota de álcool. E aí chegou durante o show, eu comprei e depois eu fiquei me questionando. Nossa, mas por que eu já estava tão bem, eu estava tão feliz, tipo, por que que eu fiz isso, sabe? Então é um movimento que eu já estou fazendo há um tempo, só que não era consistente. Eu tava bebendo pouco, então às vezes eu tomava uma taça de vinho, alguma coisa assim. E aí foi quando eu comecei a refletir nos porquês que eu estava fazendo aquilo. Que às vezes eu nem queria, mas porque outras pessoas estavam bebendo, eu ia, sabe, no embalo. E aí que mudou tudo. Eu comecei a pensar nos porquês e eu não conseguia encontrar motivo real. Era sempre uma questão social, era sempre, estou aqui, as pessoas estão fazendo isso, estou indo no embalo dos outros, de fato, porque aquilo não estava agregando mais nada na minha vida, sabe? Então foi um processo muito natural, um processo que depois que eu decidi isso, eu não senti vontade, sinceramente. É, é uma coisa que pra mim já estava muito esclarecida mentalmente. Eu não estou falando que eu nunca mais vou beber, mas eu também não sei quando que isso vai acontecer, porque eu tô deixando as coisas fluírem naturalmente, assim como foi parar. E eu gosto muito mais dessa minha versão, por vários motivos. É, eu não acordo no outro dia. Por exemplo, num domingo de manhã ou numa segunda, eu não acordo de ressaca. Eu tenho dias mais produtivos, eu me sinto mais viva, com mais energia, não só energia física, mas energia criativa. Eu sinto que eu tô muito mais criativa e pensando muito mais no meu futuro e conseguindo colocar meus projetos em prática muito mais do que eu estava fazendo antes, porque a bebida, de alguma forma, ela é uma distração. E aí, se você vê seu final de semana passou e você simplesmente só bebeu, ou esteve em rolês, beleza, com pessoas que você gosta, mas nem sempre, né? Mas a vida tá passando, entendeu? Então, é uma coisa que, pra mim, pegou muito forte, porque como foi um momento de transição, eu tava assim, o que que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a pensar em todos os projetos que eu já queria ter tocado, mas eu não tinha tempo. Aí eu comecei a tocar isso, eu comecei a estudar mais, eu comecei a pensar no que eu quero pro ano que vem, eu comecei a de fato colocar em prática tudo o que eu não conseguia fazer antes, porque eu não tinha disponibilidade ou eu não tinha nem cabeça, sabe? Às vezes eu tinha até tempo, mas não tinha essa criatividade. E eu consegui colocar muita coisa em prática. E assim, eu tenho certeza que eu vou colher os frutos em breve, nos próximos anos da minha vida. E eu quero continuar assim. É, e por eu querer estar pensando muito nesse meu futuro, eu não tô muito preocupada em quando eu vou beber de novo. Eu só quero seguir esse fluxo e ver até onde isso vai me levar. Eu sinto que eu tô muito mais presente nos lugares, por exemplo, tô numa reunião de família, eu consigo
lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que foi falado, de tudo que eu falei, da forma como eu agi, porque às vezes antes eu não tinha essa clareza. E olha que eu não bebia muito, eu nunca fui, nossa, de beber muito. Eu normalmente com uma latinha já ficava alegre. Então, essa clareza pra mim foi uma virada. É, eu tenho controle das minhas emoções. Muitas vezes, quando eu bebia, aflorava algumas emoções em mim. E às vezes emoções não tão boas. Então, às vezes você fala alguma coisa que não era pra falar naquele momento, enfim. Era assim como eu me sentia. E hoje eu me sinto muito mais equilibrada e muito mais pé no chão. E mesmo quando vem uma emoção não muito boa, eu tenho muito mais clareza e eu não vou ficar magoando as pessoas simplesmente por magoar. Ah, falei porque estava bêbada, sabe? Enfim, um dos exemplos. E um ponto que pra mim acho que foi o principal é a questão espiritual. Eu sou muito conectada à minha espiritualidade. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu pego de cada religião que eu conheço o que melhor é o que me faz bem, na verdade. E a minha espiritualidade está muito aflorada. Eu tô muito mais conectada comigo mesma. Eu tô me conhecendo de uma outra forma. Eu sinto que eu estou mais conectada ao universo, a Deus, enfim. E isso pra mim foi o que, sabe, mais me afetou positivamente. Tô me sentindo muito bem, consequentemente, então, assim, é só coisas positivas. Inclusive, conheço outras pessoas que já pararam de beber e eu nunca ouvi ninguém falar que parou de beber e se arrependeu. Então, pra mim, isso é um ponto muito positivo. E fora que a questão financeira, né? O quanto eu gastava com álcool, e isso que eu não bebia muito, mas às vezes você vai num rolê, em algum lugar, num barzinho, você compra 2 drinks, você gasta R$ 80, sabe? Então eu não tenho mais esse gasto. Ah, e tem a questão física, que assim, todo mundo que tá me vendo ultimamente tá falando, nossa, como você tá magra. Nossa, como você tá magra. Seu rosto afinou, não sei o quê. Gente, assim, eu eu não me pesei exatamente. Eu sei que eu estou mais magra, mas eu acho que eu estou desintoxicada. Eu estou sem esse inchaço da bebida, simplesmente. Então, é outro ganho incrível. Então, a reflexão aqui não é exatamente ser radical, nossa, pare de beber. Mas pense no porquê você está bebendo. Pense no porquê você faz o que você faz. E se você quer construir uma nova realidade para você, faça alguma coisa diferente. Eu tomei essa decisão para mim e para mim serviu. Pode ser que para você a bebida não seja uma questão, eu não sei. Mas eu duvido muito porque não é uma coisa boa de fato, né? A gente faz porque a gente quer se distrair, a gente quer ficar mais leve, porque teve um dia pesado, enfim, uma semana pesada, aí chega no final de semana e bebe. Mas isso de fato tá te fazendo feliz porque a gente sabe que o álcool é depressor. Ele deprime o sistema nervoso. Então, no final, se você tá triste, você vai ficar pior. Se você tá feliz, você vai ficar triste no outro dia, não tem como. Então, pense, faça escolhas conscientes e racionais. Não estou condenando quem bebe, até porque eu bebi minha vida inteira praticamente. Não estou falando que eu não vou beber de novo, mas qualquer decisão que eu tome daqui pra frente vai ser muito mais consciente e sabendo como eu sou sem a bebida. Você se conhece?
Você conhece uma versão sua que não bebe? Porque sabe o que eu percebi? Que eu, é, óbvio, não foi assim de cara, sei lá, agora depois de 4 meses eu percebi que eu fico muito mais tempo num rolê com os meus amigos ou com a família sem beber, porque antes, quando eu bebia, sei lá, me dava 5 minutos, eu tinha que ir embora, porque, não sei, bateu uma energia estranha e tinha que ir embora. E hoje em dia, eu aguento até o final. Eu tenho muito mais disposição. Eu gosto mais de mim assim, nessa versão, então, consequentemente, eu sou uma melhor versão para as outras pessoas que estão à minha volta. E outra coisa que eu percebi é o quão chocadas as pessoas ficam quando eu falo que eu não quero uma bebida alcoólica ou que eu não tô bebendo. As pessoas ficam chocadas. Às vezes elas não falam nada, mas a cara já demonstra. Às vezes elas perguntam os porquês. E eu, assim, tem gente que eu não vou ficar falando os porquês, mas agora já tá aberto aqui, né? Mas assim, eu preciso ficar me explicando pros outros? Às vezes nem eu sei o porquê. Por exemplo, durante esses 4 meses, isso é muito claro pra mim, sei lá, no último mês. Mas antes não tava tão claro o porquê eu parei de beber. Por mais que eu tenha tomado essa decisão, não tava tão claro assim. Então, sei lá, é tão normalizada essa questão do álcool que as pessoas ficam chocadas. E também porque acho que elas já viram, já me viram em outros momentos em que eu bebi. Então, essa mudança pode ser um choque, não sei. Mas, precisa de um motivo. E se a pessoa tá passando por um momento difícil, sei lá, com descobriu que é dependente de álcool e parou. A pessoa não pode mais andar em nenhum tipo de ambiente com pessoas que bebem, porque o que teve de gente me falando, ai, só uma taça, só um gole, só pra gente brindar. Tipo, cara, eu não quero. Se eu quisesse, eu já teria tomado. Sabe? A gente precisa normalizar o fato das pessoas não beberem. E julgar menos, sei lá. Por que que isso? Parece que, assim, não é com todo mundo, óbvio, mas tem pessoas que parece que eu estou ofendendo quando eu falo que eu não estou bebendo, sabe? Gente, pelo amor de Deus, estamos em 2025. As pessoas não precisam beber. As pessoas fazem o que quiserem, sei lá. Quer beber, bebe, não quer, não bebe, mas, tipo, tem que ficar se justificando, sabe? Ninguém fica perguntando por que que você aceitou beber, por que você tá bebendo a segunda cerveja, por que que você tá na segunda garrafa. Gente, vamos normalizar. Nossa, fora que as pessoas ficam perguntando se eu tô grávida. Tipo, gente, não estou grávida. Eu só não quero beber. Só isso. Só isso. Outra coisa, eu percebi que muitas das vezes que eu bebi era porque na minha cabeça a minha versão bêbada ia agradar mais os outros. Isso não era consciente, tá? Isso foi depois de muitas reflexões, isso veio à tona na minha cabeça. Mas provavelmente eu fazia isso pra agradar os outros ou porque alguém colocou na minha cabeça que eu era muito mais legal assim. E eu sou legal, independente de estar bêbada ou não. Então, é isso. Se conheça, tome decisões e se você quer uma mudança, mude. Mude alguma coisa. Você só vai ter resultados diferentes se você fizer algo diferente. Então, testa. Essa, essa é a mensagem final. Pensa aí no que você quer mudar na sua vida, se é a mesma coisa que eu ou não, mas testa alguma coisa diferente.
tenho certeza que você não vai se arrepender, porque mesmo se você não gostar de algo, pelo menos você vai saber. Vai ser uma experiência, tá bom? Obrigada para quem ouviu até aqui. E é isso. Beijo.